vamos ler a partir do versículo 6. O texto diz assim: Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, será neste tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Respondeu Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas diante deles, e uma nuvem cobriu Jesus diante dos seus olhos, e estando eles olhando no céu, Jesus entre as nuvens, eis que veio dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto, subiu ao céu, virá do modo como viste subir. Então todos aqueles homens voltaram para Jerusalém, do monte onde estavam, o Monte das Oliveiras. Amém. Aqui nós encontramos o primeiro movimento da igreja, um movimento que chamamos de obediência. Eles estavam no Monte das Oliveiras, conversando com Jesus acerca de um assunto que, disse Jesus, não interessava a eles naquele momento. Jesus outrora havia instruído eles, não uma, nem duas, mas 3 vezes, de modo claro e direto, que ficassem em Jerusalém, que fossem para Jerusalém. No entanto, não estavam lá. Bem, Jesus os advertiu com relação ao questionário que eles fizeram a Jesus. Olhando ao céu, os varões veio 2 anjos e lhes fizeram lembrar das palavras que Jesus havia dito: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Então eles, ouvindo a advertência não só de Jesus, mas destes anjos, desses varões de branco, então obedeceram eles e foram para Jerusalém. Aqui nós encontramos o primeiro movimento da igreja, o movimento da obediência. Obediência, para que nos movimentemos à medida que possamos nos tornar testemunhas de uma vida frutífera. Precisamos obedecer, é necessário obedecer. Como eu havia dito na introdução, não há nada surpreendente novo a ser dito, mas o que eu pretendo dizer pela palavra de Deus ou pelo Espírito é poderoso praticarmos, para que venhamos nos movimentar e alcançar uma vida frutífera. E a primeira verdade é essa, muito óbvia, mas fundamental e necessária. Sem ela, não vamos progredir nas demais. Obediência. Precisamos obedecer a direção que Deus nos dá pela sua palavra, pelo seu Espírito e pelo ministério. Deus nos dá a direção pela sua palavra, pelo seu Espírito e pelo ministério de Deus. E aí eu te questiono e você responde para você mesmo: qual é a medida da sua obediência diante da direção que Deus te dá pela palavra, pelo Espírito Santo e pelo ministério? Qual é a medida da sua obediência? Você consegue dimensionar a sua experiência de obediência? É a medida da sua obediência que vai determinar o poder do seu alcance, o poder da sua capacidade de desfrutar da vontade de Deus, das bênçãos de Deus, das verdades e benefícios que Deus tem destinado a você. Eu pergunto outra vez: qual é a medida da sua obediência? Bem, quem obedece
bênçãos e vitórias. Quem desobedece vai ter que lidar com as consequências. E qual é a medida da sua obediência? Faça uma avaliação, uma autoanálise. Se você entende que existe em Deus mais favores, a sua experiência, mais bênçãos destinadas a você, você precisa se posicionar neste lugar. Obediência. Veja, o texto que lemos fala de alguns homens que estavam conversando com Jesus, perguntando para ele sobre o tempo em que ele iria restaurar o governo de Israel. Eles não estão fazendo nada de errado, aparentemente. Eles estão preocupados com a vida deles e com a vida dos seus patrícios, seus patriotas, seus irmãos de nacionalidade. E eles estão conversando com a maior autoridade da eternidade, Jesus Cristo ressuscitado. Então Jesus Cristo nos responde da seguinte maneira: não vos pertence saber épocas e tempos que Deus determinou pelo seu poder e pela sua glória, para a satisfação da sua vontade. Bem, esses homens aparentemente estavam fazendo tudo certo, mas Jesus se manifesta com a verdade que liberta, nos advertindo. Não é diferente da nossa vida. A gente vai viver a nossa vida religiosa, a nossa vida de fé, a nossa espiritualidade, seja ela qual for, bem, a gente vai viver a nossa fé e nos apegamos a isso, nos asseguramos a isso, em algum momento nos vemos seguros e firmes nisso, mas se a sua experiência, o seu posicionamento de fé não está garantindo frutos, não está manifestando resultados, existe alguma coisa de errado aí. Existe alguma coisa de errado aí. Seja lá qual for o tipo de erro, escute. Esse erro, ele é sinônimo de desobediência. A sua desobediência te apresenta consequências desagradáveis e tristes, frustrantes e vazias. Agora, a sua obediência te dá acesso a vitórias e a muitas bênçãos. E uma delas é poder frutificar em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Então escute, Jesus responde eles com a verdade e os orienta. Eles continuam olhando para Jesus que vai subindo ao céu. Então Jesus agora faz vir do céu dois varões de branco que por mais uma vez vai nos advertir, vai nos ensinar, vai nos orientar com relação ao posicionamento que eles precisavam ter naquele momento. E os varões brancos advertindo, dizem: o que é que vocês estão olhando para Jesus? Olhando do céu para cima, Jesus entre as nuvens? Vocês devem ir para Jerusalém, porque é em Jerusalém que vai se manifestar os frutos que Deus determinou. É em Jerusalém que a promessa vai se materializar. É em Jerusalém que a palavra que Deus já havia dito pelos profetas vai se cumprir. Então eles agora entenderam a orientação e a advertência e foram para Jerusalém. Obedeceram. Afinal de contas, depois de tanta instrução e orientação, obedeceram. Chegaram lá e experimentaram a palavra de Deus se cumprir em suas vidas. Obediência. Obediência. De vez em quando a gente pensa que está andando em obediência, mas se em algum momento ou em alguma área da nossa vida nós estivermos equivocados, não vamos acessar bênçãos, não vamos acessar promessas. Vamos ficar olhando para Jesus, conversando com Jesus, tendo experiências espirituais, mas não vamos frutificar, não vamos dar resultados, não vamos testemunhar a palavra de Deus através da nossa vida. Quem me entende, diga amém. Obediência. Então fica esse jargão para a sua orientação em nome de Jesus. Seu posicionamento de obediência
habilita, te dá direito, te dá legitimidade de acessar bênçãos e vitórias. Agora, o seu posicionamento de desobediência, seja ela consciente ou inconsciente, vai te levar a experimentar as consequências da desobediência, que não são boas, são desagradáveis e frustrantes. Amém? Então vai para o monte da obediência. Esses homens estavam no monte das oliveiras, mas era necessário que eles estivessem na montanha chamada Jerusalém. Então, qual é a montanha que você está? Qual é a montanha que você está? Talvez você está na montanha da desobediência. Esses homens desobedeceram a mensagem, a orientação. Jesus já havia orientado eles antes de ressuscitar 3 vezes. Agora eles vão ser orientados por Jesus mais uma vez, e Jesus ressuscitado. E depois eles vão ser advertidos e orientados por anjos, por varões brancos, pela 5ª vez. Então aí se posicionaram no monte da obediência, no monte de Jerusalém. Que seja essa a orientação bíblica, a 5ª orientação da sua vida, que você vá para o monte certo, o monte da obediência, no nome de Jesus. A igreja ela se movimenta para experimentar promessas, para experimentar cumprimento da vontade de Deus, para poder realizar a vontade de Deus. A igreja se movimenta, segundo Atos dos Apóstolos, podemos dizer que o primeiro movimento da igreja é o movimento da obediência. Que isso fique claro, que isso fique carimbado, tatuado, cravado na tua mente e no teu coração, em nome de Jesus. Se falharmos neste primeiro movimento, todos os outros movimentos estarão comprometidos. Nós podemos até nos movimentar em outros princípios, em outras verdades, em outros valores espirituais, mas pelo fato de falharmos nesse, os outros estarão comprometidos. O inimigo de Deus vai encontrar na nossa vida legalidade para impedir que cresçamos, que avancemos, que frutifiquemos, pelo fato de estarmos em desobediência. Amém, queridos? Que essa verdade fique clara no nome de Jesus. Bem, Lucas continua registrando a história da igreja, que no capítulo 2 ele dá continuidade, dizendo que esses homens, e não só esses, muitos outros, foram para Jerusalém, que é uma enorme montanha, é um monte, é um lugar alto, e eles estão lá. E é no capítulo 2 que Lucas vai registrar com riqueza de detalhe o que aconteceu neste lugar. O Espírito de Deus, ele se manifesta, é derramado. Atos 2 é o texto magno, é o texto alvo da igreja pentecostal. É um texto importantíssimo que conhecemos com clareza, com segurança, com firmeza o conteúdo dele. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Bem, aqui nós encontramos a segunda verdade. Aqui nós encontramos o segundo movimento da igreja. Segundo, é o movimento da espiritualidade. O Espírito de Deus, ele desce naquele lugar, e todos foram cheios do Espírito, e ali, agora, eles, cheios do Espírito, dão testemunho de espiritualidade. O texto diz que eles falavam em outros idiomas, e todas as pessoas que estavam ao redor deles ficaram surpreendidas, aterrorizadas, assustadas, impactadas, porque eram homens de outras nações, e os que foram cheios do Espírito falavam no idioma deles. Bem, eles estão cheios do Espírito, e cheios do Espírito não vivenciaram, não só experimentaram este movimento de poder. Atos 2, 42 diz que aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo começaram a viver de modo diferente. Eu quero ler esse texto com vocês. Atos 2, 42. Atos 2, 42 até o 46, nós vamos
vivendo no Espírito. De fato vivendo no Espírito. Praticando verdadeira e genuína espiritualidade. Leiamos o texto. O texto diz: eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada coração havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos líderes da igreja, dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso era feito. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração. Bem, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todas as pessoas, Deus acrescentava os que iam sendo salvos dia a dia. Amém. Acabamos de ver aqui o que os homens e as mulheres, as pessoas que foram cheias do Espírito, partilhavam, vivenciavam no dia a dia. Isso é um texto que enfatiza com clareza o que é ser espiritual. Espiritualidade está esmiuçado, está esclarecido, está aqui amplificado no texto que acabamos de ler. Se vivenciarmos, praticarmos, experimentarmos o que esse texto diz, não há quem possa se opor à nossa espiritualidade ou à nossa identidade de sermos espirituais. Lendo esse texto, nós vamos aqui encontrar pelo menos 12 características de uma igreja espiritual, de uma comunidade espiritual, de pessoas espirituais. A igreja, ela se movimentava em obediência e em espiritualidade. E espiritualidade é a prática dessas 12 verdades que o texto acaba de nos notificar aqui, queridos. Quando pegamos essas 12 verdades práticas, nós podemos resumi-las em 3 princípios da nossa fé. O primeiro é oração, o segundo é adoração, o terceiro é comunhão e o quarto é serviço. Oração, prática espiritual. Adoração, prática espiritual. Relacionamento, comunhão, prática espiritual. E serviço, prática espiritual. Se aplicarmos isso no dia a dia, na nossa vida, com certeza estamos nos movimentando para experimentar e realizar a vontade de Deus. Que para nós aqui, segundo a palavra que Deus tem nos dado por meio do nosso pastor José Carlos, é frutificar. Que não nos falte isso, queridos. Espiritualidade. A igreja primitiva avançava. A igreja primitiva crescia. A igreja primitiva não era estática, parada. Ela se movimentava. Ela obedeceu o primeiro movimento dela. Segundo movimento, ela foi cheia do Espírito. Ela vivenciava, experimentava uma genuína e verdadeira espiritualidade. Oração, adoração, relacionamento, comunhão e serviço. Que isso seja a prática nossa. Que isso seja a verdade de vida nossa. Assim vamos continuar a nos movimentar para experimentar e também pôr em prática, também abençoar outras pessoas com o que Deus tem nos dado. O poder de dar muito fruto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao longo do dia, somos tomados por nossos deveres e tarefas.
situações que nos surpreendem, chega sem avisar, algumas poucas boas, algumas muitas ruins, desagradáveis, pois eu sei, a vida é difícil, mas escute, que nada disso, seja de bom ou seja de ruim, seja premeditado, seja de modo surpreendente, sem aviso, que nada disso impeça você de ser cheio do Espírito Santo, impeça você de fato ser alguém espiritual, que a sua espiritualidade esteja pautada nas Escrituras. Então, outra vez, eu chamo você para dar uma olhadinha em si mesmo, e além de olhar a medida da sua obediência, olhar a qualidade da sua espiritualidade. Dá uma olhadinha na qualidade da sua espiritualidade. Como é que eu faço isso? É só você pôr na balança qual é o peso da minha oração diária. Qual é o peso da minha prática de adoração diária? Qual é o tipo do meu relacionamento diário? Qual é a dimensão do meu serviço diário? Porque isso fala de espiritualidade. Então dá uma olhadinha outra vez em si mesmo. O Espírito Santo, ele te ajuda, ele te ensina toda a verdade, e é essa verdade que liberta você de ser mais obediente e de ser mais espiritual, em nome de Jesus. Seja lá o que for que se opõe à sua prática de obediência e à sua prática de espiritualidade, o Espírito Santo te ajuda a ser livre disso pela palavra, em nome de Jesus. Eu falo essa palavra com a seguinte expectativa no meu coração, e expectativa não em mim, nem em você que ouve, mas expectativa na própria palavra. E a minha expectativa é que, à medida que essa palavra vai ficando clara na sua mente e no seu coração, o Espírito Santo de Deus, uma vez que ele encontra o seu coração aberto, ele vai limpando e libertando você dos opositores. Vamos dizer, limpando e libertando você da erva daninha que não deixa você dar mais fruto, em nome de Jesus. A igreja primitiva, ela se movimentava, ela se movimentou em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ao longo dos anos e dos milênios, ela se movimenta, e nós somos parte dessa igreja, e também nos movimentamos com ela, nos movimentamos obedecendo e andando no Espírito, e obedecendo, e andando no Espírito, em nome de Jesus. Que isso fique claro, que essas verdades fiquem nítidas. Pratique isso, observe isso em você. Não permita que nada secularize esses princípios, senão você não vai frutificar, senão o fruto fica comprometido. Mas se andarmos nessas verdades, vamos dar muito fruto, pois essa é a palavra que Deus tem nos dado. Glória a Deus. Bem, a igreja ela vai se movimentando, e em Atos 8 nós encontramos o outro movimento da igreja, que tirou a igreja da onde estava. Do capítulo 2 ao capítulo 7, por assim dizer, falando de modo assim grosseiro, a igreja não se movimentou tanto quanto devia. Historicamente, olhando para o livro dos Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Mas chegando no capítulo 8, meus irmãos, nós vamos encontrar um novo movimento. Bem, e o texto diz assim, Atos 8. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Veja bem, eles não tinham se movimentado ainda tanto quanto deviam. Eles estavam em Jerusalém. Então se levantou uma perseguição em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, que inclusive havia sido apedrejado por pregar a palavra de Deus.
Eles fizeram um grande pranto sobre Estevão. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encarcerando-os, prendendo-os. Amém. E aqui nós encontramos o terceiro movimento. O sofrimento dos... Aliás, o terceiro movimento. O movimento do sofrimento. O sofrimento. E é uma palavra que soa desagradável. Sofrimento. Mas o sofrimento foi uma experiência que fez a igreja se movimentar. Escute, a maneira como você encara o sofrimento determina onde você pode chegar. Sofrimento, para quem é carnal ou imaturo, é uma pedra de tropeço, é uma parede que se põe na sua frente, é algo que te causa angústia e dor e constrói, aliás, destrói de dentro de você experiências agradáveis. Mas isso se aplica a quem é carnal ou imaturo. A nós que obedecemos e andamos no Espírito, sofrimento é uma oportunidade de aperfeiçoamento. Sofrimento é uma cartilha que Deus nos dá para nos ensinar o que não aprendemos só ouvindo. Paulo fala ao seu discípulo chamado Timóteo sobre o sofrimento. Paulo escreve não uma, mas duas cartas para Timóteo. E na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, escute, por 13 vezes Paulo fala sobre o sofrimento com Timóteo. 13 vezes Paulo ele comenta sobre sofrimento com Timóteo. Jesus Cristo fala mais sobre sofrimento ou derivado disso com seus discípulos do que vida amena, vida feliz, vida festiva, vida vitoriosa. Em todo tempo vamos olhar principalmente no Novo Testamento, o Espírito Santo, Jesus, os apóstolos, nos preparando para o sofrimento e nos falando deste movimento chamado sofrimento. Sofremos na vida, e sofremos em tantas áreas, em todas as áreas sofremos por nossos erros, sofremos por erros alheios, erros de terceiros, sofremos por causa de pessoas que nem conhecemos, sofremos por conta de situações humanas e naturais, conduzidas e criadas por homens mortais. Sofremos também por situações que são inexplicáveis e espirituais. Paulo disse para Timóteo: sofra como um bom soldado. Paulo disse para Timóteo: sofra comigo as aflições como um bom soldado. A maneira como você encara o sofrimento, ela vai criar em você verdades positivas ou verdades negativas. Quando você se deparar com um momento que te causa sofrimento, escute. Quando você se deparar com uma situação que traz para você sofrimento, olhe para isso como uma oportunidade que Deus está te dando de aprender uma lição de vida nova. E se você for fiel nisso, poderoso é Deus para te ensinar no sofrimento, não só lição de vida, mas verdades espirituais, em nome de Jesus. Como é que você está olhando para o sofrimento da vida? Seus vidas. Alguém se depara no sofrimento e se vitima. Não, isso não é coisa de crente que obedece e pratica genuína espiritualidade. Não, tem gente que olha para o sofrimento e além de se vitimar, ele permite que dentro de si surja o desejo de desistência, de parar. Não permita que isso aconteça.
Os covardes que fiquem para trás mesmo. Nós que obedecemos e praticamos sadia espiritualidade, precisamos olhar para o sofrimento e entender que todas as coisas contribuem e colaboram para o bem daqueles que Deus chamou para o seu decreto e que ama a Deus. Deus te chamou para o decreto dele. Você ama a Deus? Então, se ama a Deus, olhe para o sofrimento e veja que Deus está te dando uma oportunidade de aprender algo melhor, algo a mais. Deus está amadurecendo você. Deus está amadurecendo você. Deus está amadurecendo você. Sofrimento é um forno aonde amadurece você, aonde melhora você. Sofrimento é uma forja, é uma forma que modela você a estatura de varão perfeito. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina. O Espírito Santo de Deus nos ensina pela palavra e pela multiforme ação e manifestação dele. E Deus vocacionou o ministério para dar uma palavra de ensino. E Deus te ensina pelo sofrimento. E Deus te ensina pelo sofrimento. Tem gente que vem sofrendo há muito tempo e não sai daquele sofrimento. É porque está olhando o sofrimento de maneira errada. É porque está reclamando muito do sofrimento. No Velho Testamento nós vamos encontrar muitas histórias que ilustram essa experiência. A mais conhecida delas talvez seja o povo do deserto, não? Caminhando. Podiam caminhar apenas 40 dias, mas ficaram lá 40? Meu Deus! Por quê? Porque no momento do sofrimento só reclamavam, só murmuravam, não desenvolviam fé, não desenvolviam esperança. Não depositaram em Deus credibilidade, esperança. O tema que o nosso pastor nos ministrou no domingo: esperança, expectativa, o sonho, o projeto. Olhe para o seu sofrimento e entenda que o seu Deus é soberano. Ele já viu o futuro, está no controle de todas as coisas. Por isso está escrito, e eu vou repetir, que todas as coisas vão contribuir e colaborar para o teu bem, porque você foi chamado para o decreto de Deus e você ama a Deus. Na hora do sofrimento, não murmure, não reclame, vai dando graças a Deus, faz que nem Abraão, vai dando glória a Deus. A promessa vai se manifestar e os frutos vão surgir em nome de Jesus. A igreja, nos seus primeiros anos, nas suas primeiras décadas, ela se movimentou assim, obedecendo, sendo cheia do Espírito, vivenciando, praticando, estando comprometida com uma genuína e verdadeira espiritualidade e sofrendo. E o sofrimento veio para que eles se movimentassem. Eles se acomodaram em Jerusalém. Eles se acomodaram em Jerusalém. Não se acomode. Respeitosamente eu venho aqui dizer para o Senhor e para a senhora: escute, não se acomode com essa vida. Renove a sua mente. E a fonte da renovação da mente é a palavra. Renove a sua mente. Deus quer que você se movimente. Pois esse sofrimento lhe sobreveio, seja ele em modo direto ou modo indireto, seja ele resultado das suas decisões e escolhas, ou seja ele resultado das decisões e escolhas de outras pessoas, seja ele um sofrimento por causas naturais, ou seja ele um sofrimento por causas espirituais. Escute, se movimente, se movimente, se movimente. À medida que você se move, você dá prova da sua fé, porque fé sem obras é morta.
e através da prática disso, o Deus que nos ensina a praticar isso vai te ensinar a fazer muito mais. Ele vai despertar em você fé para que você faça muito mais. E à medida que você for se movimentando, à medida que você for manifestando fé, as montanhas vão também se movimentar. Porque Jesus Cristo diz ensinando: se você tiver fé pequena, você vai dar ordem para as montanhas e elas vão se movimentar. À medida da sua movimentação, determina o quanto o mundo se move ao seu redor. À medida da sua movimentação espiritual, determina e compromete a movimentação do mundo ao redor. Vou dar um exemplo e vamos para o próximo ponto. Josué chegou diante de uma cidade cercada por grandes e largas muralhas, Jericó. Eles não tinham dinamite, eles não tinham ferramentas para derrubar aquilo, mas eles receberam uma palavra de Deus e creram e praticaram, deram voltas. Eles se movimentaram, eles deram voltas, e eles deram uma volta, nada aconteceu. Então eles deram 2 voltas, nada aconteceu. Eles deram 6 voltas, nada aconteceu. Quando foi a 7ª volta, sabe o que eles fizeram? Na 7ª volta eles deram 7 voltas. Sabe o que aconteceu? As muralhas caíram, glória a Deus. Se movimente um pouco mais. Se movimente a segunda vez. Se movimente a terceira. Se movimente 7. Se movimente tanto quanto for preciso. Se movimente, que as muralhas caem. Se movimente, que as coisas acontecem. Movimentação espiritual, manifestação de fé. E fé é uma ferramenta, fé é uma dinamite. Uau! O império das trevas e o mundo vai ser implodido através da fé. A fé! A igreja se movimenta, o sofrimento envia ela. O sofrimento envia a igreja se movimenta. E se lermos todo o texto e continuarmos lendo, vamos ver a igreja se movimentando. Bem, vamos ao capítulo 13. Chegando no capítulo 13, encontraremos uma outra movimentação. Capítulo 13, o texto diz assim: havia na igreja de Antioquia, já não era a igreja de Jerusalém, nem se movimentaram. Eles chegaram aonde? Em Antioquia. Um povo que não era judeu. Eles estão lá, na Antioquia. Havia naquela igreja profetas e mestres. Uau! Não era uma igreja desassistida, de orientadores, de mentores. Não era uma igreja desassistida de paternidade, como não somos nós. Nós temos aqui os nossos pais espirituais. Nós temos aqui os nossos mentores espirituais. Bem, a igreja de Antioquia estava lá com os profetas e mestres. E o nome deles quais são? O primeiro nome é Barnabé. Depois Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Qual é o último nome? Saulo. O primeiro nome, Barnabé. O último nome, Saulo. Bem, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo com eles: separai-me agora. Olha o texto: separai-me agora Barnabé, o primeiro nome, e Saulo, o último da lista, o último nome da lista. Então, jejuando e orando, a igreja impôs as mãos sobre eles e o despediram. Aqui nós encontramos o 4º movimento da igreja, o movimento da missão. A igreja ela precisa se mover em missão. E a igreja se move em missão sobre esses princípios. O primeiro, o Espírito Santo se manifesta. Escute, e o Espírito Santo se manifesta aonde? Aonde há um grupo de mentores, um grupo de orientadores, um grupo de pais espirituais, pessoas maduras espirituais, servindo ao Senhor.
orando e jejuando, servindo ao Senhor, o Espírito Santo se manifesta e o Espírito Santo fala. Separai-me. Quem? O primeiro e o último. O primeiro e o último. É assim que o Espírito Santo faz. Ele honra o esforço do primeiro. Ele honra o esforço do primeiro. Mas também ele vê a fidelidade do último. Mesmo não tendo força, mas ele vê a fidelidade do último. Afinal de contas, o último estava lá. E o último que está aqui nessa lista não é primeiro, que essa lista é inspirada pelo Espírito. Segundo, que essa lista fala de quem servia ao Senhor por muito tempo. E Saulo, ele servia ao Senhor em comparação aos outros personagens dessa lista em menor tempo. Então, o Espírito Santo fala para pegar o mais experiente e o menos experiente. Eu não sei se falo aqui com quem tem muita experiência ou com quem tem pouca experiência. Mas eu sei que eu falo aqui com pessoas que são alvos do Espírito Santo para enviar, para fazer missão. E aí a gente fala sobre missão e lembra de outra nação. Mas escute, a missão começa em casa. Começa aí em Jerusalém. Quando lemos Atos dos Apóstolos, o que nós encontramos? A missão começando aonde? Em casa, em Jerusalém. E ela vai crescendo. A missão ela é processual. Ela não é aleatória. Ela é processual. Ela é Jerusalém, depois Judeia, do lado, depois Samaria, e depois confins da terra. E não é diferente, meus irmãos. A missão começa assim. Começa aqui na Filadélfia, Miguel Paga, bairros adjacentes. A missão começa aí. A missão começa na sua casa, obedecendo, praticando espiritualidade, sabendo lidar com o sofrimento. Começa lá. Já está na missão. Aí o seu vizinho, seus parentes, a rua que você mora, vão começar a olhar. Você nem precisa dizer que é cristão da Filadélfia. Eles vão ver em você Jesus, o dono da igreja de Filadélfia. Como? Através da sua obediência e espiritualidade e através do seu comportamento diante do sofrimento. Já está fazendo missão. Já está fazendo missão. Na escola, no emprego, na rua que mora, entre os parentes e amigos conhecidos. É dessa forma. A igreja se movimenta em missão. O Espírito Santo se manifesta. E ele dá a direção. Ele chama o mais experiente de maneira experiência. É assim. Então se posicione porque Deus vai enviar você. Se posicione porque Deus vai enviar você. Ah, mas eu sou novo convertido. Melhor ainda. Está cheio de gás. Pneu novo. Óleo tudo zerado. É isso aí. Vai fazer missão em nome. Como? O Espírito Santo de Deus já tem falado aos seus servos, aos profetas. Você vai fazer missão. Quer fazer já missão? Ah, você já quer fazer missão? Quer fazer missão? Então convida alguém para domingo vir congregar em algum lugar. Traz alguém domingo para a igreja em nome de Jesus. Faz missão. Vai lá não só para convidar. Vai lá para criar um vínculo com ela. Vai lá para ajudar ela em alguma coisa. Sabia quando você ajuda alguém? Quando você ajuda alguém sem querer dar em troca, você está adquirindo na vida dela um lugar mais importante, chamado coração. Quando você serve alguém sem querer dar em troca, você está construindo nela um lugar de respeito, um lugar de honra, um lugar de autoridade. Então, se você serve muito alguém, tenha certeza, aquele alguém vai confiar em você. Uau! E se essa pessoa que você vem servindo por algum tempo determinado, e você vem servindo porque entendeu que é um missionário, e você está servindo, tenha certeza, se ela aceitou você como alguém de confiança, ela já começou a aceitar Jesus, porque você está sendo Jesus na terra. Só falta ela vir aqui no culto de domingo, chorar, se arrepender, receber o
Vamos nos movimentar nessas verdades: obediência, espiritualidade, sofrimento, como lidamos com isso, e missão. Esteja comprometido comigo. Não seja um consumidor do Evangelho, vindo aos cultos para ouvir Deus falar. Não, venha para o culto para ouvir Deus falar, mas esteja comprometido com a missão. Esteja comprometido. Que o Senhor constranja você. Que o Senhor lance sobre você a responsabilidade, que tem um peso, é um fardo, é um jugo suave, mas não deixa de ser um jugo, um fardo, algo que te prende, porque o jugo é uma prisão. Jugo é uma prisão, é um instrumento que prende um animal do lado do outro. Isso é um jugo. É um instrumento que prende um animal do lado do outro. Como assim? Você é a ovelha, aí o jugo, o instrumento prende você do lado do leão. Jesus é o leão, e aí você fica preso do lado dele. Aí o leão andando do lado da ovelha. E é suave, porque ele diz: o meu jugo é suave. Ele vai andando para que você se desenvolva e cresça. No quê? Na missão. Na missão. Na missão. Na missão. Já está repreendido na tua vida toda a esterilidade espiritual. Você vai gerar vidas. Você vai gerar vidas. Escute, se Deus tem bênçãos para você, e eu penso que Deus tem bênçãos para você, espirituais e materiais. Eu penso, olhando na Bíblia, eu penso que Deus tem bênçãos para você. Bem, essas bênçãos têm um propósito. É para que por meio de você outras pessoas sejam abençoadas. Seja lá qual for o tipo de bênção que Deus tem para você, ela nunca é o fim de você mesmo. Você nunca é o ponto final. Você é o meio pela qual outra pessoa vai ser abençoada. Em nome de Jesus. Seus irmãos, seus pais, seus filhos, seus parentes e até aqueles que se dizem ser seus inimigos são alvos da missão. Você é o missionário de Deus na terra. E você vai cumprir essa missão em nome de Jesus. Quem crê, aplauda Jesus por tudo. Sabendo lidar com o sofrimento e vivendo a missão. O Espírito Santo dá direção. Façam isso agora. Façam isso agora. Pega o último e pega o primeiro. Pega quem deve e pega quem não deve. Pega quem pode e pega quem não pode. Pega quem sabe e pega quem não sabe, porque vai pega quem sabe. Pega quem tem e pega quem não tem. E vai pegando. Deus vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Aí parece que tudo pentecostal, né? Aí Deus vai pegando, vai pegando, vai pegando. E Ele pegou você para fazer a missão em nome de Jesus. Graças a Deus. A igreja continua se movimentando. O Saulo, que era o último da lista, se tornou o personagem mais importante da segunda parte deste livro. Este livro pode ser dividido em duas partes para ser entendido. Do capítulo 1 até o capítulo 13 mostra Pedro como um personagem relevante. E no capítulo 13 a seguir nós vamos ver o Saulo, que é Paulo, sendo um personagem muito importante. Veja bem, na lista quando foi chamado ele era o último, mas se tornou o primeiro. Glória a Deus. Por quê? Porque obedeceu, porque desenvolveu espiritualidade, porque soube lidar com o sofrimento, a ponto de dizer que ele se vangloriava no sofrimento, porque sabia que o sofrimento acrescentava a ele experiência, perseverança e paciência. Uau! Bem, e agora no capítulo 13, nós vamos ver um Saulo, agora chamado Paulo, na missão, vivendo o sexto movimento da igreja. É Atos capítulo 16.
E Atos capítulo 16 é a primeira experiência missionária de Paulo na segunda viagem missionária dele. Ele já havia feito a primeira viagem, agora ele vai fazer a segunda viagem. E na segunda viagem ele está acompanhado de Timóteo, que para Timóteo é a primeira viagem missionária. Bem, vamos ler o texto, ainda há tempo para isso. E o texto diz assim no versículo 6 do capítulo 16: E percorrendo a região frígio-gálica, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia, o que parece ser muito contraditório, né? Bem, defrontando Mísia, que é um lugar, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, outra vez não permitiu que eles fizessem isso. E tendo contornado a Mísia, desceram do barco a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma, leia ali que está escrito uma, muito bem, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve o quê? A visão, imediatamente procuramos se movimentar, procuramos partir para aquele destino. Amém? Está aqui, irmãos, o outro elemento, é o quinto elemento que a igreja precisa, que precisamos desenvolver, dar valor para movimentar e dar mais frutos. Visão, visão, visão. Veja, a história fala que eles queriam pregar na Ásia, o Espírito Santo falou: não, vocês não pregam aqui. Aí eles iam para Bitínia, outra vez foram notificados do céu e não pregassem naquele lugar. Então o que eles foram fazer? Foram descansar. À noite, descansando no domingo, eles tiveram uma visão. Visão. A visão traz clareza do que devemos fazer. A visão traz clareza do que devemos fazer, da onde devemos estar, como devemos fazer. Visão responde para você a pergunta que você faz com relação ao que você entende que tem que fazer. Qual é a pergunta que você faz? Onde eu tenho que fazer? Quando eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Não são perguntas que nos sobrevêm? Como? Lugar. Ou aliás, como? Maneira. Onde? Lugar. E quanto tempo? 3 elementos importantíssimos para que tenhamos clareza no nosso coração. Tempo, maneira e lugar. Quando sabemos o tempo, quando sabemos a maneira, quando sabemos o lugar, meu irmão, é só pôr em prática, porque os frutos vêm, os frutos vêm. E aonde está a resposta do quando, do como e do onde? Está na visão. Na visão. Visão é a instrução que Deus te dá para que você faça no lugar certo, no tempo certo, da maneira certa, o que Ele tem nos mandado fazer. E se obedecermos isso com espiritualidade, enfrentando o sofrimento, encarando a missão, os frutos virão em nome de Jesus. Visão! A maneira como olhamos determina onde chegamos. Se você está olhando perto, meu irmão, para longe você não vai. Amém? Se você está olhando pouco, muito, você não vai alcançar. E isso se aplica a todas as áreas da sua vida, amém, queridos? Eu conversava com um amigo, pastor José Carlos, eu conversava com um amigo, e nós saímos uma afinidade acerca das nossas intimidades, porque somos amigos, dizíamos uns aos outros, acerca das nossas experiências humanas e potencial humano. E nós dizíamos uns aos outros. Quando eu era jovem, eu olhava para mim e eu não tinha certeza se eu ia ter uma habilitação, uma CNH. Porque eu olhava para mim e não via capacidade para isso. Porque eu vim de uma família muito miserável, pobre. Eu vim para a barra da pobreza, eu vim de lá. E aí, quando a pessoa vem dessa vida, ela
ela tem uma expectativa muito pequena. E nós esquecemos uns aos outros. Eu não tive um pai, modelo, referência. Eu não tive um avô, um tio que me estimulava a vencer na vida. Eu olhava para os homens e eu só encontrava nos homens a figura de um opositor. Por isso eu era grosso, por isso eu era ignorante, por isso eu gritava, por isso eu quebrava tudo, porque eu não via amigo. Eu era introvertido. Nós esquecemos uns aos outros. Eu era introvertido. Eu era cheio de complexos. A minha autoestima não era alta, ela era baixíssima. Era uma baixíssima autoestima. Eu tinha vergonha de mim mesmo. Eu era magrelo. Me sentia o aluno mais ridículo da sala de aula. Enquanto todos estavam pensando em ficar com a garota, ter uma namorada, eu me via impróprio, incapaz e digno de conversar com a menina e conversar uns com os outros. Essa era a visão. E eu estou abrindo aqui para vocês, que muita gente está dando risada, mas eu estou abrindo aqui para vocês entendermos que a maneira como a gente olha a vida define quem somos aqui dentro. Visão. Você precisa olhar segundo a ótica do céu, em nome de Jesus. Sabe, eu vim um dia aqui, nas minhas conversas com o nosso pastor, ele falou assim: e nós vamos fazer missão, e nós vamos crescer, esse salão vai ficar pequeno, esse salão vai melhorar. Ele falou para mim, eu falei assim: é um homem de visão. É um homem de visão. Quem tem visão não olha para o que é nítido, a ótica humana. Quem tem visão faz que nem Jesus. Olha para uma árvore frutífera, uma figueira brava, e diz assim: Zaqueu, eu vou para a tua casa. Eu sei que nessa árvore infrutífera tem que alguém fazer o uso dessa árvore infrutífera para obter o que deseja. Zaqueu desejava ver Jesus de um ângulo diferente. Eu vou dizer um negócio para você: existe um ângulo diferente para você. Existe um ângulo diferente para você. Existe um lugar diferente para você ver, querido. Zaqueu subiu uma árvore e para todo mundo aquela árvore só servia para dar sombra e servir de comida para passarinho. Mas Zaqueu falou: eu vou subir nela porque eu vou ver Jesus. A multidão oprimia, apertava Jesus, querendo tocar nele. Ele falou assim: não, eu vou subir ali e vou ver diferente. Sobe, vê diferente. Sobe, vê diferente. Visão! Existe uma história, eu gosto muito dela, no livro de Juízes. Nós pastores conversávamos e o nosso pastor José Carlos II falava sobre o período dos juízes. Rapidamente ele falou na mesa e eu me lembrei de Caleb e Josué. Caleb e Josué. Eles já eram de idade, e de idade muito avançada. E Caleb tinha um direito, Caleb tinha uma promessa. Mas com a idade que tinha, ele não tinha condições de desfrutar da promessa. Ele estava desistindo. Ele podia ter desistido, porque já era idoso. Mas sabe o que ele falou? Eu quero o que é meu, porque eu me sinto por fora, está até assim aparentando tempo passado, mas por dentro eu sou um menino novo, eu quero a minha promessa. Glória a Deus. Josué e Caleb, eles foram o que sobrou de uma equipe de 12 homens. 12 homens foram enviados para uma região para observar. Quando voltaram de lá, 10 dos 12 disseram: é impossível nós tomarmos aquela região, porque tem gigante lá. Mas Josué e Caleb se puseram com fé, porque viram os gigantes de uma maneira diferente. 10 olharam os gigantes e viram dificuldade, inimigo, impossibilidade. Josué e Caleb olharam os gigantes e viram, até você pode até dar uma risada agora, eles viram que os gigantes seriam pão. Eles disseram assim: aqueles gigantes são pão, vamos mastigá-los. Nós vamos se alimentar daquela tribulação, daquele inimigo, daquele sofrimento. Nós vamos nos tornar fortes em enfrentar aqueles gigantes e vencê-los, porque Deus já deu aquela terra para nós. Visão. Como é que você está vendo? Então aí, como é que você está vendo? Está vendo
colocou dentro de alguém aqui um coração empreendedor, mas você se vê sendo o funcionário daquela empresa que você trabalha, correndo o risco de ser cortado porque está passando uma crise lá. Para de olhar isso, meu irmão. Para de olhar isso. Se posiciona no que Deus tem dado a você. Se Deus tem dado a você um empreendedorismo, meu irmão, olha para esse gigante e diz: isso aqui é pão, eu vou me alimentar disso, eu vou empreender. Em nome de Jesus. Começa com o que você tem, faz o que você sabe, e seja fiel a Deus nisso. E sendo fiel no pouco, certamente Deus te colocará. Sua missão de vida. Ah, meu pai, eu tinha um pai bom, meu avô também foi turbulento, meu pai foi ausente, e eu agora, eu vou ser o melhor pai. Eu vou me especializar na paternidade. Ai, minhas tias, minhas vós, minha mãe, todas viveram uma vida frustrada, amorosa, vergonhosa, tiveram, sabe, situações desagradáveis. Bem, eu vou ser a mulher mais digna do meu marido. Eu vou honrar o meu marido como eu honro ao meu Senhor. Eu vou ser a mulher mais sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela se apoderou de 7 colunas. Se você não sabe ainda, quem sabe um dia o Espírito Santo te mostra as 7 colunas da sabedoria. Aí você se erra com tanta fé e fala assim: sabe uma coisa? Eu não vou querer só as 7, não. Eu vou ser prendeira de colunas da sabedoria. Eu vou ensinar mulheres a serem sábias. Vou começar a escrever sobre a minha observação da vida. Eu vou compartilhar essa sabedoria com outras mulheres. É assim. Visão. Visão. Em nome de Jesus. Eu vou dizer aqui, pelo Espírito, você se comunica pouco, mas você é uma pessoa observadora. Você compartilha pouquíssimo de tudo que compreende. Isso tem que acabar na sua vida. Você é assim fechado, introvertido, não só por conta de personalidade, um melancólico, um fleumático, não. Você é assim por conta da vida que você viveu, que você se fechou. Está na hora de se abrir, Deus vai te usar. E tudo que você compreende, porque essa sabedoria quem te deu foi Deus. Tudo que você entende, quem te deu, essa sensibilidade, esse discernimento foi Deus, tem que ser compartilhado em nome de Jesus. Deus está falando com alguém que se comunica pouco. E não é porque se comunica mal, não. É que se comunica pouco. E por não se comunicar muito, não tem a prática da comunicação. Mas quem pratica, aperfeiçoa. Começa a conversar mais. Começa a falar mais. Se você tem dificuldade de falar com mais pessoas, começa a falar com um caderno. Começa a escrever temas lá que Deus te dá. Começa a escrever, porque isso pode se tornar livros. E pessoas vão ler a sabedoria que Deus te dá na vida. E elas serão abençoadas. Será que Deus está falando neste lugar aqui, queridos? Creia! Livros. Começa com uma nota de rodapé, de algo que você viu. Depois vai com uma reflexão. Depois você faz um parágrafo. Depois você transforma em tópicos. Quando vai ver, já tem um folheto. E aí tem um livro. Eu quero comprar e pedir autógrafo em nome de Jesus. Creia, quem te chamou foi Deus. Deus te chamou para comunicar sabedoria às pessoas. Bendito seja Deus. A igreja se movimenta em obediência, espiritualidade, sofrimento, missão e visão. Veja, que se abra os olhos. Veja, em nome de Jesus. Veja segundo Jesus. Quando você vê na sua casa aquele filho problemático, aquele marido que não te agrada, aquela esposa que te frustra, quando você não veja isso, não veja o nítido, não veja o humano, o natural, veja pela fé, veja segundo a sua fé, veja segundo a sua fé. Qual é a sua fé? Deus tem te dado uma medida de fé. Se movimente em nome de Jesus. É tempo de frutificar. Mas agora sim, vamos para o texto. Atos 19. Concluindo aqui o raciocínio, Paulo, ele teve visão, foi para Macedônia, teve uma linda experiência naquele lugar.
pessoas foram salvas e libertas. Inclusive, aquela igreja que ele abriu naquele lugar se tornou a principal igreja do ministério de Paulo, no que diz respeito a apoio financeiro nas missões. A igreja de Filipos, a principal igreja. A igreja que lhe trazia muita alegria no coração. Quem disse que dinheiro não traz alegria? Trouxe até o coração de Paulo. Quando você vê a carta que Paulo escreveu para essa igreja, a carta aos Filipenses, você vai ver ele falar muitas vezes sobre alegria. 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 Que não nos falte dinheiro. Daqui a pouco é hora de ofertar. Que não nos falte dinheiro. Em nome de Jesus. Alguém disse amém, igreja? Atos 19. Atos 19. O Paulo agora está na cidade de Éfeso. É um texto comprido, mas nós vamos resumindo aqui. Versículo 8. O texto diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, que era o lugar de aprendizado da igreja. Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Aqui nós encontramos o 6º movimento da igreja. Paulo chega em Éfeso, ele encontra alguns homens lá. Quando lemos todo o capítulo, nós vamos encontrar o que o resto da gente vai compartilhar. Ele chega em Éfeso, encontra alguns homens que aceitaram Jesus, mas não havia ainda ouvido sobre o Espírito Santo. Então Paulo diz: vocês já ouviram sobre o Espírito Santo? Eles disseram: não, nunca ninguém nos falou nada. A gente só conhece o batismo de João, o batismo das águas. Ah, nunca ouviram? Pois bem, ajoelha aí. Paulo meteu a mão na cabeça dos caras, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, foram revestidos de poder. E agora Paulo tem uma equipe. E aí Paulo começa a ir para a sinagoga, todo sábado, por 3 meses. Tem 3 vezes. Cada semana, cada mês, 4 semanas. 4 vezes 3? 12. Então Paulo pregou o tema Reino de Deus 12 vezes na sinagoga. Qual é o tema que Paulo pregava? Reino de Deus. Então Paulo, ele foi um pregador pedagógico, porque ele pregava com o compromisso de ensinar sobre um tema específico. Qual era o tema? Reino de Deus. Paulo se posicionou ali como um ensinador. Ele estava ensinando sobre o reino de Deus. 12 dias, 12 sábados. Bem, ele pregou, só que o ensino causou no coração de alguns homens, principalmente os religiosos, muita controvérsia, ira e desagrado. Então perseguiram Paulo, fizeram um motim, teve uma briga na igreja. Paulo foi embora e com ele foram os discípulos dele, os que foram cheios do Espírito. E aí eles foram para uma escola. Para onde Paulo foi? Uma escola, não foi para uma igreja. Está no texto, se você ler você vai encontrar. Paulo foi para uma escola. O nome da escola, olha, o nome do dono da escola era Tirano. Paulo foi para a escola de Tirano. E lá Paulo ficou 3 anos. 3 anos. Pregando o quê? Reino de Deus. Sabe o que aconteceu naquela cidade? A cidade de Éfeso, que tinha uma deusa lá chamada Diana. Havia muitos mágicos, entre aspas, lá. E aquela cidade foi transformada. A cultura daquela cidade mudou. O cotidiano daquela cidade mudou. A economia daquela cidade. A cidade foi transformada. Porque Paulo se posicionou nela por 3 anos e meio, falando, ensinando sobre o reino. E à medida que Paulo ensinava sobre o reino de Deus, as pessoas iam tendo fé. E as pessoas com fé pegavam o lenço de Paulo. Não era Paulo que falava: compra meu lenço, leva meu lenço e me dá uma oferta. Não. As pessoas tinham fé no que Paulo ensinava. Paulo ensinava sobre o lenço. Paulo ensinava sobre o lenço, sobre o reino de Deus. As pessoas pegavam o lenço de Paulo, levavam para outros lugares, e as pessoas enfermas ou endemoniadas eram curadas e libertas. Uau! E aqui nós encontramos o 6º movimento dessa igreja, o movimento pedagógico. A igreja se movimenta no pedagógico. À medida que eu sou ensinado, é o que me habilita a ser um realizador de obras. Eu preciso aprender para fazer.
Você precisa aprender com propriedade, compreender com clareza para realizar. Não é realizar aleatoriamente. Não é fazer com boa vontade, boa intenção. Isso causa problemas na obra de Deus, sabia? Jesus estava no monte. Quem ouve ainda diz amém? Jesus estava no monte. Pedro, Tiago e João com eles. Moisés e Elias. Pedro falou assim: vamos construir 3 tendas aqui. Uma para Moisés, para Elias e outra para Jesus. Boa vontade, voluntariedade, boa intenção. Só queria construir tendas para os homens de Deus e para Jesus. Mas aí Deus se manifesta e diz assim: não faça isso, Pedro. Ouça Jesus. Ouça Jesus. Porque Ele é o meu filho amado. Não é para construir nada, Pedro. Você tem boa vontade, você quer participar, mas agora é hora de ouvir e aprender. Porque um dos aspectos do ministério de Jesus é pedagógico. O ministério de Jesus tem 3 aspectos. O primeiro, ele veio ensinar o caminho que devemos andar. O segundo, ele veio desfazer das obras do diabo. Desfazer das obras do diabo. E o outro, ele veio reaver, restaurar o discípulo. Amém? Então nós precisamos aprender. Quem está aprendendo hoje aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos nos movimentar com essas verdades. Eu vou colocar essas 7 verdades lá no grupo de WhatsApp, amém? Mentaliza elas, fala delas, pratica elas, porque são elas foram destinadas de Deus para nós, para que nos movimentemos e sejamos frutíferos. Precisamos aprender. Se importe em aprender. Preciso terminar, mas escute: palavra revelada resolve problemas. Glória a Deus. Palavra de ensino evita problemas. Aonde você quer andar? Quer andar evitando problemas ou quer andar resolvendo problemas? Palavra revelada, revelação, resolve problemas. E que Deus nos dê revelações. Que não nos falte palavra de revelação nesse altar. Em nome de Jesus. Mas que, na mesma medida, Deus continue nos dando palavra de ensino. Porque nós vamos resolver problemas que são inevitáveis. Porque pessoas causam problemas e isso reflete problemas na nossa vida. Mas nós podemos evitar problemas na nossa vida que vão evitar problemas na vida de outras pessoas. Precisamos da palavra revelada, da palavra do ensino, na mesma medida. Que não te falte desejo de aprender um pouco mais. Tem gente que não gosta de aprender, está sono tudo. A unção do sono, a unção de Adão, dorme e quando acorda vem Eva. Aí é o problema certo. Aí a Eva veio e falou: isso é só uma heresia para dar ordem à graça. Meus irmãos, pedagogia é um outro movimento da igreja. E o último, para concluirmos aqui, o 7º movimento, Atos 27. Paulo sai da cidade de Éfeso, deixando lá uma poderosa igreja. A igreja de maior espiritualidade bíblica é a igreja de Éfeso. A maior espiritualidade comentada, ensinada biblicamente, está na carta que Paulo escreve aos Efésios. Bem, Atos capítulo 27. Nós vamos encontrar o último movimento da igreja que avança, que cresce, que é poderosa em Deus para dar todos os frutos, e muitos frutos, e frutos permanentes. Atos 27. A história que narra Paulo entrando numa embarcação. Não temos tempo para a leitura, é um texto de cumprir. No capítulo 27, capítulo 28. Paulo entra numa embarcação. E eles vão de lugar a lugar. Paulo é prisioneiro naquela embarcação. Junto com eles existem muitos malfeitores. E Paulo está junto com eles, sendo prisioneiro com eles. Eles estão indo para Roma, passam por muitos lugares. Paulo observa o tempo como um homem sábio, compreendido da vida. Ele está vendo uma tempestade se aproximar daquele lugar. Ele aconselha o homem responsável pela embarcação. Ele aconselha o homem responsável pelos prisioneiros para não navegar. Mas eles ignoram a palavra de Paulo e eles vão para o alto mar. Vem uma tempestade que sobreveio. Paulo, como um bom cristão, um cristão que obedece, pratica boa espiritualidade, sabe lidar com o sofrimento, vive a missão, tem visão e credibiliza o que é pedagógico,
está à busca de aprender, Paulo ele foi descansar. O barco está sendo surrado, o tempo está fechado, todo mundo com medo. E o homem de Deus vai fazer o quê? Descansar. Descansar. Pratique essas coisas que na tempestade é inevitável. Você consegue descansar. Aqui dentro, na alma, na mente. Você fica o tempo está escuro, a água está surrando. Você está descansando no Senhor. Um anjo desce lá, Paulo está descansando tanto que o anjo teve que acordar. Acorda ele. Oh, pode falar, anjo. Então, eu trouxe uma mensagem para você. Ó, o barco vai quebrar. Ó a mensagem que o anjo trouxe. Mensagem boa? Mensagem boa. O barco vai quebrar. Mas é assim, Paulo. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai se perder. Já sabemos que Paulo não vai cair. E mais, Paulo, ninguém que está aqui vai morrer. É tudo bandido. Merece a morte. Mas porque está com você, Paulo, só porque está com você, Paulo, não vai morrer. Beleza, o barco quebrou. Eles foram nadando, agora tem uma ilha chamada Malta. Chegando na ilha chamada Malta, os moradores daquela ilha acenderam uma fogueira para todo mundo. Afinal de contas, eles nem sabiam o que era aqueles homens. Acenderam uma fogueira. Paulo foi buscar madeira para manter a fogueira acesa, porque o homem de Deus é assim: mantém o que já existe, mantém o que já. O homem de Deus não vem fazer coisa nova, vem manter o que já existe. Inclusive, com relação à obra de Deus, não há nada novo assim fazer. A gente só mantém o que Jesus trouxe resistência, a igreja que se movimenta. Nós vamos falar aqui o sétimo movimento da igreja. Paulo joga a madeira lá, e aí uma cobra sai do fogo, pica a mão de Paulo, todo mundo começa a dizer: esse homem não morreu afogado, vai morrer agora envenenado. Mas demorou muito tempo, Paulo não caiu envenenado, porque não tem veneno poderoso para matar quem é servo de Deus. Não tem veneno de serpente alguma que vai matar quem anda em obediência, espiritualidade, sabe lidar com sofrimento, vive a missão, desenvolve visão, credibiliza a pedagogia. Não tem veneno que funciona, não. Pode até te picar, por um caminho ele vem, mas por sete já está indo embora em nome de Jesus. Bem, então todo mundo começa a dizer o contrário agora. Começa a dizer que eles são, nossa, aquele homem é um Deus, um Deus. Ou seja, aquele homem tem super poderes. Fala para o teu irmão assim: você tem super poderes. Você tem super poderes. Você tem super poderes. Você tem. Guarda que nem alguém com a minha camisa de super cristão. Quais são os nossos super poderes? Espírito Santo, palavra de Deus. Presença do Espírito de Deus. Os frutos, os dons, palavra de Deus, de ensino e de revelação. Super poderes. Bem, e é o que vai fazer acerca de você. Vão olhar e vão começar a falar diferente acerca de você. Uma igreja que se movimenta, ela experimenta isso, começam a falar diferente dela, começam a perceber ela, começam a, nossa, ela é notada, ela é relevante, ela é diferente, ela não é igual a todas as outras, ela é relevante, a luz lá brilha mais forte. Quem está me entendendo? A igreja que se movimenta nessas verdades espirituais. Bem, aqui nós encontramos um homem que depende de Deus. Está preso junto com o bandido, o barco se quebra, ele acende fogueira, aliás, não tem fogueira acesa, uma cobra pica, mas ele está ali na dependência. O sétimo movimento da igreja: dependência. Dependência. Não confie no que você tem. Não confie no que você sabe. Não confie em você mesmo. Maldito é o homem que confia em si mesmo e faz da força do seu braço o apoio maior, o amparo maior, a âncora no barco da sua vida. Dependa de Deus. Dependa. Não dependa do dinheiro. Dependa de Deus. Não dependa dos cultos. Dependa de Deus. Os seus cultos vão ser diferentes. Não dependa do pregador, dependa de Deus. E a pregação vai soar diferente na tua vida. Não dependa das músicas evangélicas. Cante-as, faça bom uso delas. Dependa de Deus. E quem sabe Deus te dá um louvor espiritual para entonar o nome dele. Seja
pedagogia e dependência. Em nome de Jesus. Pai bendito, a tua palavra foi compartilhada. Eu sei que ela não vai voltar para o Senhor sem antes cumprir o propósito pela qual ela nos foi revelada pelo Espírito Santo. Eu oro, Pai, para que os nossos movimentos sejam mais expressivos. Que nos tornemos uma igreja com expressão profética, com expressão poderosa. Queremos nos movimentar em massa. Eu, Deus, com os meus irmãos aqui, aqueles que dizem amém, Pai, nos comprometemos em nos movimentar nessas verdades, nesses princípios. Por essa palavra eu já acredito e te agradeço, que o opositor, o enganador, o mal, já está caindo por terra. Tudo aquilo que quer impedir que sejamos vivos, nos movimentemos, já caiu por a paralisia espiritual, saiu já, e nós te louvamos, ó Pai. Correremos, avançaremos, voaremos, vamos navegar e nadar, vamos viver, vamos nos movimentar, vamos gesticular os barcos que estão longe, que o nosso está se enchendo, Senhor. Movimentos proféticos. Mãos seguidas e trombetas levantadas para ordenar a tempestade e parar. Marchas espirituais com os pés calçados da propagação do Evangelho da paz. Vamos nos movimentar com os joelhos dobrados. Com certeza estamos de pé diante das potestades e principados para ordenar que eles saiam e caiam e se retirem em nome de Jesus. Nos movimentamos, ó Senhor, em rendição à tua palavra. Que a tua palavra não se perca. Oramos e te damos graças por tudo em nome de Jesus. Aplauda